Começou! Começou! Estamos começando mais um Papo Feminino. Papo Feminino hoje que tá muito bom. Eu não abri o roteiro ainda, mas eu já vou começando a falar aqui que hoje nós vamos conversar com uma pessoa maravilhosa que tem muita história boa para contar, porque o currículo dela é enorme e riquíssimo. Né, Miriam? Bote Miriam, grande início. Eu não abri ainda, Miriam, o roteiro. É mulher louca. Vamos lá. Então, eu tenho que ler porque é muita coisa. Então, ela é jornalista, mestre, escritora, poliglota. Ela é poliglota, não é poliglota, não. Chique. Ela é experiente, ela é viajada, ela é mãe, ela é empresária e super profissional. E a gente está falando da Eulália Teixeira, que é professora de jornalismo, mas está todo o tempo atuando aí nos bastidores, né? Pouca gente conhece o rosto dela, porque é nos bastidores, mas hoje ela vai contar pra gente muita história boa aqui. Inclusive da Terra do Sol Nascente, mas vamos deixar para daqui a pouco, quando ela começar aqui. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Eulália. Oi, gente. Obrigada, Nathalie, obrigada, Miriam. É um prazer estar aqui, Papo Feminino. Eu adoro podcast, adoro conversar dentro de um papo feminino. Para mim está sendo uma honra mesmo. Ô, coisa boa. Ela que tem uma história de vida pessoal e profissional muito interessante, um currículo super extenso aí como jornalista. E a gente quer saber um pouquinho sobre essa carreira. Quando tudo começou, como começou, até chegar a mestre e trabalhar em inúmeros lugares. Vocês estão contando, o pessoal vai acreditar nisso aí tudo, tá? Quando eu começar a falar, em 5 minutos já foi. Não, é nada. Mas vamos lá. Como que o jornalismo caiu na minha vida? É engraçado, quando eu dava aula, eu gostava de perguntar só para ouvir, assim, as histórias que, acho que de turma de 30, 5 diziam, não, eu sempre quis ser jornalista. Sempre era assim. Não, fui fazer tal coisa, o jornalismo apareceu. Não, fui fazer tal coisa, o jornalismo apareceu. Até ouvi na entrevista da Ângela Bispo, ela dizendo que o jornalismo escolheu ela, e não ela escolheu o jornalismo. E a Ângela, você vê que a comunicação, na verdade, escolheu ela, né? Que ela é muito comunicativa e tudo. Mas como que entrou? Gente, a gente estudou na mesma escola, ela até fala sobre o teste vocacional. Eu não fiz todos os anos o teste vocacional, mas sempre dava para mim que eu era comunicativa, criativa, muito ativa, tarará. Mas eu gostava muito de literatura, sempre gostei muito de literatura, de escrever, né? Eu gostava de escrever, eu gostava de ler, mas eu não via o jornalismo. Aí eu entrei numa loucura que queria fazer publicidade. Meus pais diziam que é porque o curso não tinha aqui. E eu queria, na verdade, era ir embora. E aí eu disse, não, eu quero publicidade, eu quero fazer publicidade. Eu assisti os programas um programa chamado Intervalo, que passava na TV Cultura, que era sobre exatamente os bastidores, né? Era sobre os comerciais. E aquilo me encantava. E o que mais me chamava a atenção era audiovisual. Sempre gostei de audiovisual e sempre gostei de rádio. Mas eu achava que não. E aí quando foi para fazer o vestibular, não sabia o que eu queria fazer, botei direito. Ainda bem, quer dizer, nem sei, ainda bem que não passei. Eu não sabia o que eu queria fazer publicidade, mas não tinha aqui, não dava para eu ir embora naquela época, fiz direito, não passei, quase entrei, mas não entrei, aí eu digo, não, quer saber, eu vou fazer jornalismo. E passei o ano todo me preparando para jornalismo, dedicada, que eu queria fazer jornalismo, aí pronto, aí eu larguei um pouco a publicidade, passei a acompanhar mais os jornalistas que eu já acompanhava. Eu acompanhava muito as coisas do Gilberto de Menstein, sempre gostei muito dele. Lia muito a Folha de São Paulo, pegava emprestado, mas gostava sempre da página mais da parte de cultura, né? E meu sonho era ser editora-chefe do caderno de cultura de um jornal impresso. Meti isso na cabeça, não, vou trabalhar no jornal impresso. E foi o único lugar que eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei em jornal impresso. Minha gente, nunca que ironia. Né? Nunca trabalhei em jornal impresso de jeito, nem estagiei, nem nada. Na época que eu entrei no curso, eu entrei em 93, já tenho alguns bons tempos, né? E aí eu entrei no curso, logo depois eu já comecei a trabalhar com jornalismo, mas sempre com aquela coisa mais de produção. Assim, eu fui fazer um jornal de uma escola particular, pouco tempo que eu estava, já fui fazer esse jornal, mas eu era editora desse jornal, eu tinha que organizar os textos, então tudo aí seguindo para o jornal impresso.
E aí, quando foi, depois eu já fui para uma agência de publicidade, mas trabalhando na parte de redação. Só que redação sempre de TV e de rádio. Eu era estagiária e estagiava escrevendo os textos para a TV e para a rádio. E aí, eu saía para fazer produção de campo. Pegar entrevista na rua, pegar as imagens acompanhando o pessoal da equipe de externa, mas na publicidade. Aí eu já estava, posso fazer o jornalismo e vou ficar na publicidade. Só que, de repente, aí da publicidade mesmo, eu fui para uma campanha política. E na campanha política, eu nunca fui ligada em política. A minha coisa era cultura, eu gostava de cultura. Não, eu vou me formar aqui, vou embora, vou fazer mestrado. Na minha cabeça era, vou me formar e vou fazer mestrado. Aí já comecei a fazer contato com um professor de fora, gente de fora do Brasil. E eu fazia um curso de inglês 2 vezes por semana, aquele inglês, mas na minha cabeça eu ia estudar fora, então eu tinha que estudar inglês. Sim. A gente não tinha acesso, né, a estudo de idiomas como a gente tem hoje. Né? Hoje é muito mais fácil. Na época que eu era estudante, você tinha realmente que entrar no curso de inglês e era ouvindo fita cassete. Hoje não, hoje você acessa a rádio do mundo todo, hoje você ouve podcast do mundo todo, você assiste série do mundo todo, jornal do mundo todo. Então é mais fácil você começar a estudar idioma, né? O jogo, né, quem gosta de jogar videogame, os jogos são em outros idiomas, então muita gente aprende outros idiomas também desse jeito. E eu não, mas eu vou embora, Teresina não é para mim. Eu queria ir embora. E aí eu fui para essa campanha política, terminei a campanha política, já fiquei na agência de publicidade, estava me formando, e aí estava ainda no período finalizando o curso, aí disseram assim... vai ter o teste para uma TV, tu não quer ir? Não, eu disse, eu em televisão, aquela coisa assim, bem... eu vou trabalhar em jornal impresso. E não fui atrás de fazer teste nem nada. E aí, de repente, apareceu, eu não apresentei na época chamava Projeto Experimental, agora é TCC mesmo, sim, né? Trabalho de conclusão de curso. Eu estava com o trabalho pronto, mas tranquei, né? Não apresentei por um problema de saúde na família, enfim... uma doença muito grave, eu disse, eu não tenho condições de apresentar agora, e posterguei mais para frente. E aí, foi quando a Cláudia Brandão me chamou para já se indicar. A gente vai começar um programa na TV Clube, que é o Cotidiano, e eu preciso de uma repórter, um programa de variedades, cultura, arte. Meus olhos brilharam. Aí eu disse, peraí, mas eu repórter? Eu nunca pensei em trabalhar em televisão. Sim, tal. E aí eu fui, né? Eu também nunca fui de dizer não para as coisas. Eu tento, se der, vai. Se não der, aparece outra coisa aí. Me aproveito em outra função aí, sei lá. E aí eu fui, foram 2 anos maravilhosos, assim, no projeto lá do Cotidiano. Aprendi demais com as pessoas que estavam na época. A Cristiane Sequef apresentava o Cotidiano, eu era repórter, e aí depois eu fiquei sendo produtora e repórter do programa. E foi, assim, uma grande experiência. Hoje, o cinegrafista trabalhava comigo na época, hoje ainda continua na TV, eu já dei um monte de volta, mas ele continua lá, assim, me ensinou demais, que é o Fernando Cardoso, que é cinegrafista lá da TV, que é quem faz os programas, hoje as matérias que a gente chama matérias de rede. Ele é o cara, assim, que sabe de tudo, e ele me ensinou muito, com muita paciência. Mas aí eu fui saindo, né, do vídeo, porque não que eu não goste, mas se for para ficar nos bastidores, eu prefiro. Eu também sou assim. Mas, né, cá estamos. Como você está falando, as coisas vão acontecendo e a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que Com fazer, certeza. ver se dá certo. Eu achei muito incrível a questão da objetividade dela, de ser objetiva, de não, eu vou comandar uma coluna no jornal impresso e eu vou fazer mestrado fora do país e as coisas vão Demorei acontecendo. um pouquinho para fazer, mas... Sim, vamos mas chegar foi. lá. Então, aí eu fiquei na TV Clube por muito tempo, né? De lá aí fiz várias funções, eu saí da reportagem quando eu estava na minha primeira gravidez, que eu tenho 3 filhos. Na primeira gravidez eu tive que sair da reportagem já no final. E aí eu fiquei trabalhando mais
aí fui para a produção de rede, que para mim foi assim um período que eu aprendi muito, porque o produtor de rede, que é produtor e editor, acaba sendo produtor e editor também, a gente vendia as matérias para a rede. Tipo, o assunto que a gente achava que podia mandar para a Globo, era a gente que fazia essa triagem. Só que na época que eu comecei, não era como agora que você manda por e-mail, já manda o vídeo. Era no telefone, negociando. O e-mail não tinha essa facilidade toda, tinha, mas as coisas era muito pesado você mandar arquivo. Aí, quando a gente ia mandar a matéria para a rede, por exemplo, a gente tinha que comprar um horário na Embratel. E aí o coração ficava apertado, porque você vendia aquela proposta, e se chegasse lá, não quero, você disponibilizei toda uma equipe, aquela coisa toda, mas assim, mas foi uma experiência muito grande, você entender como é que você trabalha uma pauta, e aí esse olhar de como trabalhar uma pauta, de como construir uma reportagem, eu levei para as matérias que a gente chama de local. Hoje, eu até brinco muito, eu digo, mas onde é que estão os dados? O que isso quer dizer? O que isso vai impactar? Quer dizer, eu já venho com outras perguntas, porque eu era questionada lá, né? A primeira matéria que eu botei na rede foi muito engraçado, foi sobre Teresina ser uma das cidades com maior do mundo com maior incidência de raios. Eu nunca esqueço. Eu cheguei toda me achando, liguei para o Jornal Nacional oferecendo assim, o que é que você tem? Eu disse, os dados. Mas você tem imagem de raio? Você tem algum caso? Eu não tinha nada. Quando você tiver, você procura a gente. Eu passei um pouco mais de um mês, todo dia, pedindo para os cinegrafistas pegarem imagens de raio, né? Eu lembro que eu fazia os meninos botarem a câmera fixa na garagem para ir pegando. Eu acho que eu peguei 20 minutos de imagem de raio, assim. E aí aconteceram uns casos aqui em Teresina tinham começado celular há pouco tempo, tinha umas torres de celular que eles alugavam, às vezes, o terreno nas proximidades das casas. E teve uma pessoa que pegou choque, uma criança... Aí vem o que a gente chama dos assuntos paralelos, né? E aí foi engordando aquela história da incidência de raio, que aqui a gente ia ter que ter um preparo maior para determinadas coisas e tal. E aí, quando eu estava com todos esses elementos, eu digo, eu tenho uma pauta. Aí eu ofereci, na época a gente não tinha ainda o repórter de rede, o repórter local, ele só entrava em alguns programas quando era um factual mesmo, né? Factual é esse assunto que acontece ali, que não tem para onde correr, você tem que cobrir. E aí, quando era uma matéria assim, mais preparada, mais produzida, eles mandavam um repórter de fora. Aí a repórter chegou, fez o VT. Quando eu vi no Jornal Nacional, assim, eu digo, agora eu sei como é que se constrói uma pauta. Essa foi a primeira. Foi a primeira experiência que eu tive. E aí eu fiquei trabalhando como produtora de rede, aí depois eu fui ser editora-chefe do Piauí TV2. E foi quando eu saí da Clube e fui para Antares, que já foi uma outra experiência na minha vida, assim, que é outro ciclo, assim, outro divisor de águas que eu acho extremamente importante. Eu saí da Globo, você se formar dentro da Globo, você tem um olhar muito crítico, mas eu queria ter um olhar a mais. E quando eu fui para a TV pública, eu passei a enxergar as coisas de outra forma, porque na TV pública você pode ousar, né? A TV comercial, você não pode errar muito, tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente envolvida. Na TV pública, que um dos grandes papéis da comunicação pública é de formar pessoas, porque a Antares era uma escola durante esse período, de você formar pessoas e de você poder inventar formatos, ousar. Eu lembro que o programa, na época, aí eu fui para lá, a gente conseguiu colocar as 3 TVs no ar, que foi a TV Picos, TV Delta e TV Antares. E era engraçado porque a gente inventava as coisas e dava certo e a gente ia. A gente colocou no ar, o jornal da gente era 1h10 de duração. Nossa, muito tempo. 1h10, muito tempo. E a gente tinha conteúdo, porque, assim, a gente ia atrás. Como é que a gente vai fazer cobertura política para não ser uma coisa... Porque na TV pública, por mais que ela tivesse uma certa independência, mas a gente não queria ficar falando de política partidária. Então, a gente passou a trabalhar a política da forma... O que é política?
cidadania, Sim. né? Enfim, a gente passou a trabalhar as reportagens da gente com esse olhar. Que também é de interesse público. Que também né? é de interesse público. Então, foi uma experiência muito boa nesse sentido para mim, de inventar coisa, de formar, assim, a gente dava aula lá dentro, ensinava para as pessoas. A Cláudia Marques, que trabalhava comigo, a gente tinha uma apostilazinha que ela fez, aí posicionava a pessoa, tu dá para o vídeo, tu tem condição de ser repórter, eu dava, e a gente... Então, assim, muita gente boa que estava ali escondidinho ali no mercado, estava trabalhando no jornal impresso, acabou indo para a televisão nessa época, então foi muito bom. E aí foi. Muito bom. O que ela tinha comentado antes, você tinha comentado sobre a matéria em rede. Eu acho muito curioso aprender essas coisas. Eu não sou jornalista, eu sou radialista. E você não trabalhar dentro disso, tipo, eu tô aqui vendo o jornal, passou uma matéria do Piauí, legal. O Jornal Nacional, né? Passou uma matéria do Piauí, ok. Mas as pessoas não sabem esse processo que existe. Eu acho muito interessante aprender, descobrir como é, e que é uma luta ali, tem que vender o conteúdo, tem que ir atrás de montar um material bacana, né? Porque o que é o jornal, aquela edição que você monta? Ela é um cardápio que foi escolhido ali, né? Até aquela ordem que vai por uma equipe de pessoas. Só que para chegar ali tem uma série de filtros, né? Tipo, pensando localmente. A quantidade de pessoas que ligam para os meios de comunicação, que sugerem reportagem, assessoria de imprensa, o próprio telespectador ouvinte, é muita informação todo dia. Aí você vai ter que escolher a partir de sua linha editorial, a partir de uma série de fatores. Aí você coloca isso e leva para o âmbito nacional, seja Globo, seja qualquer outra emissora, Band, SBT, o que quer que seja. Quando você leva para o âmbito nacional, são quantas pessoas, quantas emissoras do Brasil inteiro oferecendo todo dia informações. Como é que você faz essa triagem para ver o que é relevante, né? E aí um briga para puxar para um lado, outro briga para puxar para o outro. Então, assim, as reuniões hoje, você vê que todo mundo produz conteúdo com qualidade, porque hoje os equipamentos, eles evoluíram muito. Então, qualquer pessoa está filmando com um celular de qualidade, e se eu tiver aquela imagem, ela já vai fazer diferença quando eu for oferecer. Se eu falar de alguma coisa, sei lá, uma mulher que fez um parto na estrada e que o policial rodoviário federal foi quem fez o parto. Se eu tenho uma imagem dela sendo atendida, poxa, já tem aí um elemento que vai chamar atenção. Se eu só tenho a história e eu estou falando em televisão, eu não tenho a imagem, aí, tá legal, mas não tem a imagem e tal. Então, são coisas que você vai aprendendo a lidar. E é muito bom, porque você, obviamente, acha que quando a sua reportagem não é escolhida, você diz, não olhou direito. Mas, às vezes, não é. Aí você tem que ter uma autocrítica e dizer, o que é que faltou? Aí, nas próximas, você já vai dizer, não, eu já tenho. É uma construção. É interessante essa parte de dizer que tem que ter imagem, porque eu vim do rádio. E no dia que eu fui para uma produção de TV, eu disse, eu tenho essa pauta aqui, é ótimo, não sei o que. Aí a pessoa olhou e disse assim, e vai ter imagem? Tem imagem isso aqui? Eu disse, pois é. Precisa. E aí eu tive que imaginar, não, esse aqui eu queria divulgar uma coisa que vai ter na Universidade Federal, mas eu não tenho imagem. Então isso aqui é para o rádio, não é para a TV. É muito diferente, né? A pessoa tem que pensar, eu vou fazer uma pauta. E aí eu tenho que ver os elementos dessa pauta, o que é que eu tenho que direcionar até o cinegrafista, dizer para ele o que é que ele pode pegar. Então, tudo isso tem uma diferença, né? E até a forma como você conta, aquela imagem pode valer ou não, né? Depende de como você vai contar, né? Eu penso muito como quando você vai escrever você vai escrever uma história em quadrinhos. Não adianta, eu não posso repetir o que aquele desenho está dizendo. Eu tenho que complementar aquele desenho, né? E ele tem que fazer sentido, né? Você vê que hoje, quem gosta de HQ, eu gosto de ler, você vê que tem um enquadramento certo ali. Você, quando desenha, a perspectiva que você faz aquele desenho, ele vai puxa mais para um lado ou mais para o outro. Quer dizer, é o olhar de quem está contando a história, né? Justamente. Não tem para onde.
É, o único que eu não vejo, o que eu entendo, mas que não tem quase nada ali é o Pocoyo. Eu fico impressionada com o Pocoyo. Até meu pai... Você já viu o Pocoyo, né? O meu pai, ele fica impressionado. Mas ele é fofo. Você consegue entender tudo que está acontecendo, mas não tem nem chão. E ele é lindo, vamos combinar. Vocês falam das minhas figurinhas de macaco? É porque não é da época que eu usava Pocoyo. Eu só usava figurinha. Você gosta de ela adora toda figurinha que ela manda é um macaco fazendo alguma coisa. Gente, e aí a gente tem que umas pra entender. mim. Vou mandar. A gente tem que entender o que ela quer dizer com aquilo ali. Então, ultimamente, tudo ganhou força por causa do Macaco Chico, vocês lembram, né? Tudo do Macaco Chico eu queria saber. Então agora as meninas lá na TV, tudo elas mandam até caneta de macaco eu já ganhei. Minha gente. Acho que ela tá aqui, depois eu vou mostrar. Pois é, hoje em dia minha comunicação é via figurinha de macaco. Mas antes... Amolando a faca, o Chico. Ali diz tudo, diz muita coisa. Antes do macaco era figurinha do Pocoyo. Tinha várias. Eu adorava a figurinha do Pocoyo. O Pocoyo ele é um fofo, né? É. E tudo isso são formas de comunicação que estamos falando aqui, trazendo toda essa trajetória da Eulália. Eu tô confundindo, mas é Eulália Teixeira. Tá vendo? Eu tô bugada aqui. Não se preocupe não, é normal. Não é só você. Lembra do Antônio Carlos? Ah. Lembra do Antônio Carlos? Sim, sim. Ele nunca conseguiu dizer o Lália. Oh, meu Deus. Olaia. Ficou. Até hoje. Os melhores apelidos são assim, sabia? Variações de nome. Natália. Aí, vamos mudando assim, por quê? Porque ela era professora. Sim. Inclusive foi sua professora, né? Sim. Eu já disse pra Miriam que ela está entre os 4, os best que eu já tive na vida. E ela sabe quem são todos. E aí, minha gente, eu não vou citar nomes, né? Porque, enfim, ela sabe. É vital. Pois é, aí eu quero chegar nessa parte que ela foi professora, mas teve uma época que ela foi se despedir da gente. E ficou todo mundo triste, mas feliz ao mesmo tempo. Por ela. Porque ela disse, gente, eu vou fazer mestrado fora. Eu disse, sim, mas vai por quê mesmo? Por que não pode ser aqui? E vai pra onde? E vai pra onde? Gente, ela foi pro Japão. O tão sonhado mestrado dela no exterior, que ela tava aprendendo inglês. Um inglês péssimo quando eu entrei na universidade. Mas é aí que eu digo, eu estava aprendendo inglês e eu não tinha o acesso como tem hoje, mas o professor Michael Strickland, que infelizmente faleceu ano passado, mas assim, foi um pai para mim lá dentro da UFP, ele veio como professor visitante, eu já me aproximei dele, ele via que eu era curiosa e ele me dava os textos para eu ler. Você lê inglês? Leio. Eu lia... Coisa simples, não um texto complexo, né? Um livro. Mas eu fui, pegava o livro, pegava o dicionário e ia aprender. E acho que isso ajudou muito no meu vocabulário. E aí, aquela história, eu não digo não de cara. Vamos lá, né? Vamos ver até onde vai. E ainda quando eu me formei quando eu estava para me formar em 96, eu já estava com essa ideia do Japão. Eu acho que eu vou para o Japão. E aí aconteceu um monte de coisa, fui chamada para clube, comecei a trabalhar, aí conheci meu marido, a gente casou, os filhos vieram meio que de escadinha e tal, e eu fui também me envolvendo com o trabalho dentro da televisão, que televisão é uma paixão para mim, assim, eu tenho uma paixão por televisão, por audiovisual. E aí eu entrei, acabei fui ficando, mas aí começou a inquietação. Aí eu fui fazer uma especialização. E a especialização inquietando mais. Comecei a dar aula. E aí, quando você começa a dar aula que você vai estudando, tua cabeça fala assim... Não sei de nada. Quanto mais você acha que... Quer dizer, eu não achava que sabia, mas eu achava que sabia menos ainda. Porque, assim, eu sempre gostei... Aí, a partir daí, eu sempre gostei de ficar no mercado e na sala de aula. Porque eu aprendo muito na sala de aula. Eu aprendo não só porque eu tenho que estudar, mas porque com as perguntas dos alunos, eu acho que para mim a sala de aula ela é partilha, você compartilha conhecimento. Eu não sou detentora do saber nunca. Mas aquela pessoa que está te perguntando, ela está te provocando e você também está provocando ela. Então, é muito bom. Eu amo sala de aula, né? Eu adoro sala de aula.
E aí eu disse, cara, eu podia fazer o mestrado. E aí me veio o Japão de novo. Eu estava na Antares, as pessoas olham e dizem assim, como assim? Tu tá dando aula na universidade? Tu é diretora de uma emissora, de uma emissora não, eu era diretora da Antares na época, sem chance de sair de lá, não tinha nenhuma possibilidade. Tu vai largar tudo? Eu disse, eu vou para um outro processo. Um nome, assim, acho que um dos nomes mais bonitos que eu fui chamada quando eu resolvi largar tudo foi de louca. Tu é louca? As pessoas dizem isso. É. E assim, teu juízo está onde? Mas meu marido e meus filhos, quando a gente conversou e tomou a decisão, disse, vamos. E os meninos iam dizer vamos mesmo, porque eram crianças, 5, 7 e 9, a idade deles na época. A mais nova tinha 5, a mais velha tinha 9. Eu lembro que minha filha dizia que assim, a mamãe deve estar brincando, a gente deve dormir, aqui deve ser o Brasil, ela deve ser um lugar aqui que ela está dizendo que as pessoas não falam português. Foi assim, uma experiência muito, digamos assim, completamente diferente do que eu imaginava, o mestrado. Mas, por incrível que pareça, ou eu ia para o Japão com a bolsa que eles ofereciam, aqui no Brasil eu não ia ter condições de fazer o mestrado com 3 filhos. Eu ia ter que sair do emprego de qualquer jeito e a bolsa não ia me bancar, porque eu ia ter que me mudar. Pensei na época para Porto Alegre, como era que eu ia, né, me mudar com 3 crianças? O emprego naquela época não tinha essa mobilidade de você trabalhar home office como hoje, né? Sim. E então, quando eu olhei para a bolsa, vi o que ela oferecia, eu digo, é para lá? O pessoal disse, é obrigado a ir para o Japão. Eu disse, sim, é obrigado a ir para o Japão. E aí, fui para lá, fui na frente, depois meu marido foi com os meninos. E, assim, aí foi que minha cabeça abriu mesmo, assim. Eu passei 2 anos me preparando para ir, não foi um projeto, assim, do nada. Eu comecei a pensar sobre o Japão, mais ou menos, acho que foi dezembro de 2006, 10 anos depois do que eu tinha pensado antes, né? E aí eu comecei a estudar, aí realmente estudar inglês com um pouco mais de acesso, aí fui fazer umas aulas de conversação, online já conseguia fazer, não era tudo muito planejado, porque não era a facilidade de hoje. Comecei a estudar, comecei a pensar no projeto, tarará, e fui. O processo eu fui para uma bolsa do governo japonês e esse processo ele é bem demorado, assim, é 1 ano aí. Você faz são várias etapas de seleção. E aí eu fui em final de março de 2009. E foram 6 anos que eram para ter virado mais, mas aí outra coisa na minha vida acabou fazendo eu voltar. E aí fui para lá, fiz o mestrado, e não fiz em jornalismo, fiz em desenvolvimento internacional. O meu foco é desenvolvimento social e humano e levei a comunicação para a minha pesquisa e depois o doutorado que eu não finalizei, eu fiz em estudos de gênero, que também era relacionado com comunicação. E aí voltei, já dei aula de novo, já estou na TV de novo, enfim. E aí voltei. Ela tem várias experiências no Japão e a gente quer Queremos saber. Desde Foi muita coisa, início, né? Passou o perrengue. Teve até uma história de um telefonema, me lembro demais disso. Pessoa que... Não, você vai contar. Qual delas? Não, porque teve uma pessoa que ligou e aí você ficou tentando entender o que estava acontecendo. E aí a filha foi que disse, não, me dá aqui o telefone. Sim. Então, meu japonês, ele é... Por isso que eu digo, poliglota, há controvérsias. Porque eu estudava lá em inglês, né? Não estudava em japonês. Assim, eu usava o japonês, fiz o curso intensivo de 6 meses. Estudava japonês, depois eu fui largando assim aos poucos, quando ele deixou de ser obrigatório. Mas minhas aulas eram em inglês, principalmente no mestrado. Era tudo em inglês. Eu era de uma escola de graduação que eu acho que, tipo, 70% dos alunos eram estrangeiros. Então, o idioma oficial lá dentro do meu prédio era o inglês e não o japonês. E aí, os meninos aprenderam assim, né? Cabecinha HD livre, cabecinha fresca. E criança é muito engraçado. O mais engraçado é que a minha filha conta que as pessoas falavam com ela dizia que não entendia. As pessoas falavam com ela em inglês. E ela respondia um inglês que ela também não sabia, mas aí ela passou a aprender inglês.
Ela dizia, mãe, eu era muito fora da caixinha. A pessoa falava inglês, eu dizia, yes, ia. 9 anos de idade. Mas a mais nova ficava enfurecida, porque ela ia e dizia, aquela professora não me entende. Meu Deus. Só que passou, o meu filho ficava mais na dele, né? Mas a mais nova era zangada e a mais velha era toda metida de aprender as coisas. Eles aprenderam realmente na escola. E foi interessante porque eles aprenderam o japonês e o inglês, né? E aí aprenderam o japonês nativo. Aí uma vez me ligaram, era para eu resolver um problema lá, acho que era, não sei se era da escola, não sei o que era, eu não sabia, não conseguia entender porque a pessoa falando rápido. Aí ela só fez assim, passa o telefone para mim, a mais velha. Eu não vou dizer em japonês aqui, mas era tipo o sim deles, ou quando estão com hai. Aí ela fazia, hai. Hai, wakarimashita. Dizendo assim, eu entendi. E eu olhando assim, como assim, tu entendeu? E assim, e aí eles iam, as crianças iam com a gente quando era alguma coisa mais séria como intérpretes. Então a gente não entendia uma coisa, a gente virava, eles estão dizendo o que mesmo? As pessoas olhavam com quem diz assim, gente, estou perguntando assunto sério para criança, né? E aí eles sempre andaram com a gente como intérpretes. Eu fui aprendendo, me virava na escola, quando tinha um assunto mais sério eu resolvia, me virava mais, mas eu aprendi mais o comportamento japonês, né? A forma de se portar. Eu me adaptei muito fácil, porque a Nathalie diz que eu sou uma professora, mas ela sabe que eu sou chata. Assim, eu sou um pouco caxias com determinadas coisas. É porque eu sou muito organizada, cumprimento de horário, essas coisas. E aí lá eu me adaptei muito fácil com isso. E aí esse dia a dia do Japão, para mim, era mais fácil. Até hoje, quando eu atravesso rua e o carro, por glória, para na faixa de pedestre, porque aqui é muito difícil, aqui avança, né? Eu me curvo, aí eu digo, o povo deve pensar que eu não sou boa do juízo, assim, porque eu me curvo agradecendo, assim. Mas é meio que automático. Então, assim, o idioma, ler, então, é mais difícil ainda, porque o japonês tem muitos ideogramas, né, que a gente chama os kanjis. Você lê nível alto, é coisa de 4.500. Então, é muito difícil. Mas eu me virava, assim, com o básico eu me virava. Né? Mas os costumes eu peguei bem. Mas que eu achava interessante porque naquela época você tinha um blog. Sim. Né? E aí as invenções, né? Eu acompanhava porque eu achava o máximo ela contando essas histórias. E tem outras, né, para contar. Sim. Essa coisa que eu falei de dizer sim para as coisas, eu lembro que na época que eu fui para o Japão e na época que eu dava aula, tinha surgido o MSN, né? Sim. Os chats. Aí eu criei logo um grupo dos alunos, lembra? Eu criei logo um grupo para a gente trocar informações, e-mail, tudo que os meninos faziam, eu dizia, manda para mim que eu quero ver aquela coisa. E aí, quando eu fui para lá, antes de ir, eu já tinha um blog. Não, eu quero ter um blog. Que eu gostava de escrever, era o Pausa para um Café. Sim. E eu trazia textos aleatórios, assim. Era um pouco de uma fuga do dia a dia. Eu gostava de escrever. E o blog era sensacional. Acho que todo mundo tinha blog naquela. Eu só não tive o... Como é? Fotolog? Não, como era o nome? É o vlog. Tinha um que era de foto, que eu não lembro. Enfim, esses aí eu não tinha, porque quando era foto, meter foto e vídeo pelo meio já não dava para mim. Esse aí não, eu só tinha blog mesmo. E aí eu fui, quando eu cheguei lá no Japão, eu disse, eu podia continuar escrevendo, só que a minha vivência aqui. Aí foi o outro blog que eu tive, que era falando a minha visão como brasileira das coisas que eu via. Não era falando que lá era melhor, nem pior, o que quer que seja. Não tinha esse parâmetro, né, de comparação. Era mais para falar das minhas experiências. Tipo, uma que todo mundo gostava de saber era estar no guarda-chuva, né? Né? Muito bom. Porque, assim, o Japão, se tu deixar uma folha de papel no chão, ninguém pega. Não pega. Mas tinha um item lá que, se fosse o mais barato, que era um transparente, era o guarda-chuva transparente mesmo, da pior qualidade, que a gente comprava em loja de R$1,99, o mais barato que a gente achava, se você deixasse na porta do prédio, era certeza que quando você voltava, ele não estava lá. Era o único item. Porque as pessoas podiam pegar e daqui a pouco tinha outro, né? Ficava assim. Porque assim, a gente tinha... Quando eram os mais... que tinham nome, que as pessoas botavam... Porque quando você entra nos prédios, tem um lugar para deixar o guarda-chuva, né? Sim. Você sacudia lá para não molhar o prédio, para você não entrar. Então, todo mundo deixava na porta.
Aí uma vez eu fui resolver uma coisa, choveu muito, eu comprei nessa loja em 90, esqueci, porque como aqui é sempre calor, a gente não tem muito essa prática de ficar olhando previsão do tempo, né? Uhum. Hoje acho que a gente tem um pouco mais, mas enfim. A gente saía loucamente para a rua, aí caiu uma chuva, você estava na rua. Quando eu chegava na rua, que eu vi um japonês com guarda-chuva, eu digo, Vai chover. por que eu não olhei a previsão do tempo? Vai chover, gente, eu tenho certeza que vai chover. Por que eu não trouxe? E chovia, claro, né? Claro que chovia. E aí eu comprei, fui resolver um negócio e deixei fora. Quando eu saí que eu não vi, eu digo, olha, minha gente, roubaram meu guarda-chuva. Alguém levou, sei lá, um guarda-chuva que todo mundo tinha um monte igual, o meu foi. E aí eu tive que ir para casa toda molhada, porque não tinha mais. Mas era tão impressionante que a gente não podia andar de bicicleta segurando o guarda-chuva. Se o policial visse, pegava multa, que você tinha que estar com as duas mãos na bicicleta, né, no guidão ali. Mas muita gente andava com... Nunca que eu ia conseguir andar numa bicicleta só com uma mão, gente. Equilíbrio. Não, também não consigo. Não dá pra mim. Não, sem condição. Mas tinha uns suportes que você botava na bicicleta para quando chover, você tá lá com o guarda-chuva. Japão é Japão. Dá para você inventar, eles inventam tudo ali também, né? É muito bom. Tem muita coisa assim que a gente passou, muita coisa boa. Passei por aquele tsunami também, aquele terremoto, tsunami de 2011, eu estava lá. Foi um período muito difícil, assim, apesar da minha cidade não ter sido atingida, mas foi um momento muito complicado. Você estava onde? Nagoya. De Nagoya. O foco foi Fukushima, né? O epicentro ali, Fukushima, Sendai, aquela região mais nordeste do Japão. Um inverno extremamente rigoroso. E assim... Para a gente foi um período complicado porque para o Japão foram mais de 45 mil pessoas que morreram, né? Assim, estima-se, né? Foi quando eu vi, assim, a força de um terremoto que a gente fazia treinamento de terremoto, aquela coisa toda. Mas quando você sente o impacto que ele foi, a gente passa a perceber, e aí é onde eu falo que eu admiro muito o povo japonês na resiliência e no desapego da coisa de estou vivo hoje. Eles são extremamente planejados, né? Eles são muito planejados, mas ao mesmo tempo eles vivem com muita autonomia e sabendo que o viver o hoje, não adianta você ter muito apego, porque a qualquer momento tudo pode mudar. Então, assim, eu que já tinha um pouco disso, de viver um dia de cada vez, né? Com uma noite bem dormida pelo meio, né? Tem a história. Minha avó dizia muito isso, minha mãe gostava de dizer, mas a gente vive realmente um dia de cada vez. Então, às vezes, a gente sofre com uma coisa que a gente não sabe nem se vai acontecer. E eles são muito resilientes, porque, às vezes, até demais. É um povo que já passou por muita destruição, né? Muito sofrimento. E, às vezes, a gente se apega com umas coisas, sofre com umas coisas, aí quando você vê uma coisa desse tamanho... Eu lembro que a minha filha mais velha, a Carol, tinha uma amiga que morava em Sendai e se mudou para Nagoya depois do terremoto. E a menina tinha pânico, assim, quando falava em terremoto, porque ela estava na rua quando o chão se abriu, assim. Por pouco ela não caiu e ela perdeu uma parte grande da família. Então, assim, são coisas que você diz assim, gente, não dá para deixar para dizer determinadas coisas ou fazer... Porque realmente a gente vive... O viver é o hoje, é o agora, né? Então, isso lá é muito forte. A coisa do planejamento. Tipo, eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lá... a escassez de alimentos, porque não conseguia chegar até as regiões, porque as estradas todas destruídas. Aqui o pessoal falou, uau, reconstruíram as estradas em 2 dias e tal. Mas é pelo planejamento que eles têm. Mas não foi uma coisa assim, reconstruir as estradas, está tudo bem. Então, era muito difícil chegar alimento lá. Então, tinha uma plaquinha no supermercado dizendo assim, temos poucas quantidades de arroz, mas se você levar só um, dá para todo mundo. E todo mundo pegava só 1 quilo. E você só comprava quando precisava. Não tinha aquela coisa de sair correndo e estocar alimento. Porque eles confiavam que no outro dia ia ter, no dia seguinte também. Mas resolvendo aquilo ali, saindo das casas, poupando energia, aquela coisa toda... Um pouquinho para cada um acabava tendo, né? Um senso coletivo muito grande. Um senso coletivo muito grande. Aqui no Brasil não funcionaria. Não, a gente viu na pandemia, né?
A sociedade japonesa ela é muito coletivista, às vezes até de forma exagerada. Assim. Aqui a gente tem uma tendência, eu acho, muitas vezes, de achar um culpado e apontar o dedo. Quando, na verdade, o culpado, entre aspas, ele é mais para você entender onde é que foi a falha e tentar melhorar um processo. Eu penso assim, porque se o ganho é coletivo, a perda também ela é coletiva. E aqui a gente tem muito aquela coisa, não, foi a Nathalie que fez isso aí, não fui eu não, e vira de costa e tchau, Nathalie, que se vire. Né? É uma tendência que a gente tem, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas é uma coisa que a gente tenta descobrir quem foi o culpado, quando na verdade a gente tem que entender o que houve para dar errado, não é descobrir um culpado. E né? ver o que pode fazer para resolver. E ver o que pode fazer. E lá não. Eu me lembro que uma vez, e a minha cabeça, ainda dentro da minha cultura, eu vi meu filho correndo, ele fazia futebol na escola. Ele dando volta lá, eu digo, nosso treino ainda não acabou, achei estranho. Aí quando ele chegou, eu disse, João, por que demorou tanto hoje? Ele disse, é porque os meninos não guardaram a bola ontem no lugar certo e o professor mandou a gente dar 20 voltas a mais no campo. Aí eu disse, meu Deus, e por que não foi só para os responsáveis? Ele disse, mãe, porque a responsabilidade é de todos. Era um que era para guardar, mas por que os outros não guardaram também? Porque aí eu digo, a responsabilidade é de todos, realmente, né? E aí é muito isso. Isso que eu digo que eu aprendi muito lá, assim. Tem muitos problemas? Tem, aqui também tem. Mas eu aprendi demais essa coisa de parar, escutar, entender, olhar para as pessoas, apesar de ser um país todo muito acelerado, muito consumista, quando, na verdade, eu senti o contrário, assim, as pessoas paravam muito para ouvir. Onde eu vivia, talvez fosse o local, né? Eu vivia numa cidade chamada, né, apesar de 2,5 milhões de habitantes, mas era como se fosse o interior, Nagoya. Mas, por exemplo, as pessoas, quando elas vão dar um presente para você, elas não vêm com um presente caro, com uma caixa enorme. É algo que elas dedicaram algum tempo para fazer. Eu recebia muita coisa manual, assim. Cartão de aniversário que a pessoa mesmo escrevia, montava, tinha toda de recortar, aquela coisa toda. E não é assim, só entrar numa loja, compra e sai. É você dedicar o seu tempo para alguém. E eu acho que a gente precisa reaprender também um pouco disso, né? De parar, de ligar, fazer uma ligação para dar uma mensagem. A gente manda uma mensagem quase impessoal, né? Quando a gente vai falar com as pessoas. A gente está deixando muito esse ritmo acelerado tomar conta da gente, eu acho. Hoje em dia não tem mais quase o tudo bem. Não, falta o bom dia, às vezes já chega, ei, tal coisa, tarará, direto ao ponto. Comigo, não dá nem um bom dia, fala nada, oi, já vai me pedindo as coisas. Então a pessoa, oi, tudo bem? A gente tá muito acelerado, né? Nem responde, aí você pergunta, tudo bem? A pessoa, não sei o quê, e aí nem responde se tá tudo bem ou não, virou algo vago, assim. É isso mesmo. Né? Eu assisto uma série, eu assisto de vez em quando, essa série que tem na Netflix, umas crianças, eu não lembro o nome, não sei se é Pequerruchos, uma coisa assim. Os pequenininhos, acho que ficou pequenininho, sei lá, uma coisa assim, coisa né? assim, que fica mostrando as crianças no Japão, né? Que eles têm que ir sozinhos resolver as coisas. Isso. Eu adorava assistir aquele programa. E quem chamou a atenção para isso foi a Sayuri. Porque ela disse, você já assistiu isso aqui? E aí eu tava com a Luísa e ela colocou pra gente assistir. E é muito interessante, porque eles são crianças bem pequenas e a mãe vai lá no mercado, você vai comprar isso. E o menino vai com a mochila nas costas, com uma bandeirinha, e ele vai passando, e ele vai passar uma BR, e lá ele vai só levantar a bandeira e todos os carros param para ele passar, e ele tem que passar com a bandeirinha todo o tempo levantada. Menino, é muito engraçado aquilo dali, porque ele é muito pequeno, acho que ele tem 4 anos. De jardim de infância. 3, 4 anos a criança. Então, é muito engraçado. Quando a gente chegou lá, que os meninos iam para a escola só, a minha mais nova ainda não, porque a creche que ela ia, ela foi ainda idade de creche. Não era tão perto, porque assim, até as escolas, elas são até uma distância X das casas, né? Mas a creche, como não tem muita creche, a gente acabou optando por uma outra lá, não sei porquê. Acho que a gente escolheu, assim, eu quero essa, que a gente não sabia de nada mesmo. Mas, assim, aí a gente deixava ela, né? Ia deixar e ia buscar. E era engraçado que... mas quando ela foi para o primeiro aninho, né, primeiro ano do ensino fundamental,
ela foi, você vai a pé, você vai só para a escola, eles vão sozinhos em grupo, aí os mais velhos têm que cuidar dos mais novos, e ficam em alguns pontos do percurso da escola, assim, na região da escola, ficam os idosos aposentados, com coisinha para ver se as crianças estão chegando realmente na escola, se está tudo bem. É um senso de comunidade, a comunidade toda cuida daquelas crianças lá. Você não pode nem olhar diferente, que está todo mundo em cima, assim. E aí eu lembro que eles iam, a coisa que eles tinham mais orgulho é quando eles eram os mais velhos, que eles iam nas pontas da fila, né? Sei lá, era do 1º ao 6º ano, aí o 6º ano, um do 6º ano na frente, um do 6º ano atrás, e os menorzinhos iam no meio. Então, eles eram os responsáveis pelas crianças. Mas, na hora de voltar, eles voltavam só. Dava aquele horário de final de aula, aí os idosos ficavam posicionados, eles iam sozinhos, já tinham chave de casa. Eu lembro que a minha filha abria a porta, jogava a mochila e saía. 6 anos de idade, 6, 7 anos, 6 anos, E a gente ficava tranquilo, porque qual era a hora de voltar para casa? Era a hora do sol se pôr. Então, no verão, ia até 6 e tanto eles na rua, chegavam tudo suado. No inverno, dava 4h30, tinha que voltar, eles vinham tudo triste, porque até quando começava a escurecer, aí tinha que ir para casa. É interessante, né? Mas e só, é a coisa da autonomia, né? De ter autonomia, de aprender a... Tinha aula de costura na escola, de culinária, de marcenaria. Ainda hoje eu tenho umas estantezinhas que a gente trouxe de lá, que eles fizeram na escola. Marcenaria, tudo. Aprendiam para avental, que eles mesmos costuravam, essas coisas. É muito bom, porque acaba que eles ficaram independentes, né? Sim. Aprenderam tantas coisas que eu acho que chegaram aqui e mostraram assim... vocês querem que eu faça o quê? Você vai fazer tudo. E aí eles tiveram o sofrimento da volta. Diferente. Eu ter que levar por lugares, porque Teresina não tem mobilidade. Então, não quero, não, pois não vou mais. Eu acostumada a se virar muito só. E aí eles sentiram muito isso, esse impacto de ter que depender da gente, né? Aí é complicado. A produção está mostrando ali o horário, já viu? Criança? Já passou tanto assim? Já. Nossa! E nós temos que entrar na Eulália escritora, gente. Ainda não. Mas literalmente nós viajamos aqui para o Japão e a gente não pode, vamos voltar para cá para a gente começar a falar dos livros. Mas tem a ver com o Japão. Ótimo, perfeito. Já faz um gancho. Isso. Pois é, porque como ela já comentou de gostar de escrever, gosta de escrever, tinha o blog que já trazia esses textos, dois blogs, um trazendo esses textos comentando sobre o Japão, e queremos saber sobre esses 2 livros de sua autoria, como foi esse processo, quando foi que você fez, qual veio primeiro? Então, o primeiro foi um infantil. Eu até estou preparando o projeto. O projeto do 2º livro, agora eu estou querendo lançar em outubro. Eu escrevia, mas eu sempre fui muito crítica com tudo que eu faço. Eu acho pelinho ovo, assim. Para os outros eu digo, nossa, ficou excelente. Mas comigo eu digo, não vou mostrar não. Então, assim, eu nem digo, eu acho um peso grande. Eulália, você é escritora. Não, eu tenho 3 livros publicados. Mas não é a mesma coisa. Não é. Gente... Não é. Assim, pode parecer que é fazendo tipo, mas não é, porque eu acho que... É porque quando eu penso em escritor, eu acho que eu vou nos nomes de peso, sei lá, Lígia Fagundes Telles. Já foram vários, né? Até ouvi recentemente uma pessoa dizendo assim, eu não leio autores vivos. Eu digo, coitado, eles só vão ganhar dinheiro, então depois que eles morrerem, vai servir para quem, gente? Verdade. Para a família, para brigar pelos direitos autorais. Verdade. Né? Tá aí a Larissa Manoela, coitada, ainda viva, já tá confusão. É verdade. Imagina. Meu Deus, a gente tem essa coisa assim, eu leio Guimarães Rosa. Também, mas eu leio a Carla Madeira com o livro Tudo é Rio, estou indicando um livro aí, gente, espetacular, e ela está vivíssima, ainda bem, para escrever outros livros. A Helena Ferrante está vivíssima aí também para escrever, então, assim, eu estou lendo muita mulher, né, de uns tempos para cá, que foi uma coisa que eu li pouco quando eu era criança, e os livros eu comecei a escrever porque... eu tinha tempo livre lá no mestrado, queria escrever alguma coisa fora do que era só uma coisa científica e tal. Eu comecei a escrever.
E aí tem a editora daqui, a editora Nova Aliança, eles... manda que a gente lança quando tu vier. E aí o primeiro foi o Cofrinho de Palavras, já tinha outras histórias escritas. A Denise era minha amiga imaginária. Eu conversava com ela. Era Denise mesmo. Até hoje, de vez em quando, eu dou uma... E aí, Denise, o que você acha? Engraçado que eu tenho 2 Denises hoje na minha vida. A Denise Freitas trabalha comigo e a Denise é casada com meu sobrinho. Então, assim, não foi uma homenagem... Não que eu não as ame, não é isso, mas não foi. Eu tinha uma amiga imaginária que era a Denise. E aí eu escrevi essa história, que era uma coisa que é uma brincadeira que ela fazia com o pai. Eu tinha uma relação muito boa com meu pai, e foi justamente quando eu estava no Japão, meu pai faleceu, não consegui vir, enfim, foi uma série de acontecimentos, e foi uma das coisas que fez eu decidir largar o doutorado e voltar. E aí eu escrevi esse livro, e eu sempre escrevo textos aleatórios, a história do blog. Eram algumas reflexões, algumas coisas e tal. E aí minha mãe teve um acidente dia 28 de março de 2014, né? Ela se engasgou, ela tinha doença de Parkinson, e ela se engasgou, e não foi reanimada a tempo, e ficou no que os médicos chamam de estado vegetativo por 3 anos e 3 meses. E nesse período que a mamãe ficou assim, eu aprendi muito com ela, né? Aqui a gente falando de resignação, de saber o tempo, de viver um dia de cada vez. E assim, apesar de ela estar em estado vegetativo, ela comunicava muito, né? E meu pai, do acidente da mamãe, 6 meses depois o papai faleceu. Veio muita coisa junta, acho que associado com a perda dela, né? Ela era outra pessoa, não era mais a companheira que ele lidava. Sim. E aí o papai faleceu, eu não consegui vir, né? E aí eu vim, e quando eu a vi daquele jeito, eu digo, não quero mais o doutorado, eu sei que isso ia impactar nos meus filhos, no meu marido, mas eu queria voltar porque eu queria viver com ela aquela nova fase dela, né? Não sabia quanto tempo isso ia durar. E aí eu achei, ela, por causa da terapia ocupacional, ela escrevia uns diários. A terapeuta dizia para ela escrever, até para exercitar o que a gente chama de escrita motora fina. Quem tem filho sabe o que é isso, que é a escrita mesmo da criança, quando ela vai pegando o lápis mais fino, né? Porque vai perdendo o movimento, né? Enrijecendo por causa do Parkinson, e ela fazia. E aí depois do acidente, a gente não achava, eu achei essas folhas perdidas, né? E eu ria muito, porque tinha umas coisas muito profundas, mas tinha umas coisas muito engraçadas, tipo, quando ela descreveu a minha pessoa, é uma coisa assim, eu até disse, eu fui a pessoa que eu fui descrita na base da comédia, assim, dos meus irmãos, foi assim, uau, uma coisa assim, e aí eu peguei uma parte desses trechos de diário que eu achei, tanto que a capa, ela tem, é o manuscrito. É o manuscrito dela, e a gente fez essa imagem do cérebro, foi até meu filho que fez, que era mostrando onde é que é a confusão do Parkinson, onde é que ele fica a mancha, né? Uhum. E aí eu peguei e resolvi escrever também o que era para mim todo aquele processo. Então, são reflexões, contando um pouco da história dela, que era o diário, intercalando com o vê-la daquele jeito, aquele dia a dia, até quando ela faleceu, que ela faleceu dia 9 de junho de 2017. E os desenhos todos são desenhos do meu irmão, que meu irmão, ele é muito, muito tímido, mas ele se expressa por desenho. Então, assim, aí a gente pegou os desenhos dele e colocou. Então, é mais assim acho que é mais um bate-papo, assim, digamos, para compartilhar um pouco do que é você passar por determinadas coisas, e que todo mundo sofre na vida, faz parte, todo mundo tem dor, mas a vida é isso, tem dor, tem sofrimento, mas tem alegria, enfim. E aí a ideia do livro foi mais em cima disso, assim, eu falo muito entra um pouquinho também no meu pai, tem um texto que eu escrevi falando que o papai tinha, chamam agora transtorno bipolaridade afetiva, alguma coisa assim que chamam, né? A bipolaridade, e aí, para mim, ele era uma pessoa só diferente, mas
Quem lida com questões de saúde mental sabe que também tem um estigma muito grande. Aí eu falo um pouquinho dele, daquele pai dedicado que foi, é mais isso. É um livro sobre o que são as relações e o que é valioso na vida da gente, né? Sim. É mais em cima disso. E aí agora tem esse outro infantil, que já é outra aventura da Denise. E tem um outro de textos mais soltos que eu ainda estou ainda trabalhando nele. E ela não é escritora. Então, eu já ia comentar. Não, se tem escritor que Ela vai nunca querer... lançou livro... Sim. Então, ele é escritor? Ele é escritor. E você também. Ela vai ter que fazer uma sequência. Quando ela fizer a sequência, eu vou dizer, pronto, agora sim, né? Uns 15. Ave Maria. Talvez. Gente, Já? Eu queria só, se der, Dá. a gente falando de tempo, eu queria só deixar uma reflexão, um texto que eu sou muito enjoada com meus textos, mas esse eu particularmente gosto. Eu estou com um projeto aí, estou pensando algumas coisas com uma ex-aluna minha, que é quem está fazendo a ilustração do novo, a Letícia Rocha, né? E aí eu disse para ela que a gente vai ainda trabalhar aí uns textos com ilustração e tal. Quando a Letícia for famosa, eu fui a primeira pessoa que comprou um quadro dela, eu digo para ela isso. Enfim, aí eu vou só ler para a gente terminar pensando um pouco sobre, não sei, é uma coisa que eu gosto de falar. Engraçada essa relação da gente com o tempo. Passamos o tempo todo querendo que o tempo passe, para depois querer que o tempo volte, justamente para revivermos os bons tempos. É uma mania de acelerar e depois pedir para o tempo parar. Enquanto lutamos querendo mandar no andar do tempo, esquecemos que o tempo é o viver e que acelerar é chegar perto do morrer. Devemos parar de tentar controlar o tempo e entender que o tempo é dono dele mesmo e a mim e a você cabe o viver. perfeito. Poxa. Massa Amei, mesmo. adorei. Gente, por favor. Eu fiquei emocionada. Essa questão do tempo, realmente, ela mexe muito com a gente, né? Demais. É muito, muito interessante isso. E faz refletir, porque todo mundo anda correndo, né? Todo mundo anda preocupado com o tempo ai, a pessoa chega na segunda, eu quero que chegue o final de semana, e aí ele passa assim, e aí... A gente quer sempre que Tudo chegue errado. Sim, algum chegue dia, algo. algum momento, e a gente deixa de viver Fica o sempre momento que a gente está. contando, Isso mesmo. contando. Falta tanto tempo, E procrastinando coisas que deveria estar fazendo, né? Usando esse tempo do Isso. agora. É impressionante, realmente. Ai, passou rápido, eu gostei. Me chamem de Pois é. novo. Sim, com certeza. Pra ver sobre... Não, então, é porque é tanto conteúdo, tem tanta coisa ainda que eu queria saber, que tinha como a gente falar aqui, mas que vai ficar pra próxima. Vamos. Pode Tá, ser. já tá acertado. Se eu não adoro. derrubar os microfones daqui, Não, a gente vai ajeitar que vai dar tudo certo. Sei que você não é figura pública, fica mais ali pelos bastidores, mas é uma escritora, divulga seus projetos, dá teu arroba fechado, sim, né? Sim, pois é, onde é que a pessoa pode achar o livro? Os livros na Nova Aliança, que fica no centro, na Entre Livros, né? Eu vou divulgar, mas eu digo muito quando as pessoas pedem para me seguir, eu digo, a pessoa vai ficar tão decepcionada, porque eu quase não posto nada. Mas eu respondo todo mundo que fala comigo, tá, gente? É @EulaliaTVaz. Aí, lançamento de livro. Eu gosto muito de divulgar mais, assim, projetos, não só meus, mas projetos de algumas pessoas que eu acredito, reflexões, literatura e por aí vai. Muito Obrigada, bem. Eulália. Foi um prazer massa. ter você aqui. Aprendemos bastante. É realmente uma professora, gente. Ela Também. Professora, escritora, jornalista, uma pessoa incrível. E foi um prazer ter você aqui no Papo Feminino. Eu que agradeço. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Para encerrar aqui, gente, Papo Feminino tem produção, roteiro e apresentação de Natália Araújo, Miriam Oliveira, o nosso editor de vídeo, áudio, auxiliar aqui também. Faz tudo, a gente sempre diz faz tudo, porque realmente... Madiole Moreira, auxiliar de produção aqui com a gente, Vitória Ribeiro, também tirando ótimas fotos de bastidores para você acompanhar no nosso Instagram, @PapoFemininoTHE. Segue a gente por lá também, curte aqui no YouTube, se inscreve no canal, vai lá no Spotify, porque a gente tá YouTube, áudio e vídeo, Spotify também. Acompanha o Papo Feminino, agradecemos. E também tem o apoio
apoio da Manu Confeitaria. Vamos comer um lanche aqui, muito daqui bom. agora. Deixando os nossos papos muito bons. E você de Teresina que quer encomendar um kit de festa para comemorar um momento especial, ou também tem os produtos à pronta entrega. Você estiver morrendo de fome, quiser pedir um lanchinho, já sabe, vai no @Manu Confeitaria. Manu tem H no final, continua confeitaria, no Instagram. E conheça todas as opções maravilhosas. É isso, então, quem puder compartilhar, divulga a gente. Ajuda. A gente nunca pede isso pra vocês. Nunca pede. Toda quarta-feira tem episódio novo, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.